Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais os trabalhos onde a espiritualidade maior nos apresenta, onde José de Mococa nos dá com todo carinho, com todo amor. Nos faz e traz esse banquete e nos mostra com toda a preciosidade, com todo carinho, para que estejamos sorvendo deste, deixando exalir dentro dos nossos corações, para que estejamos então tendo estejamos sentindo mutuamente aquilo que a espiritualidade quer nos dar e aquilo que possamos exteriorizar para a espiritualidade. Já que sabemos que somos espíritos ainda imperfeitos, a caminho da luz da evolução, e temos ainda que exteriorizar muito ainda dentro do que temos em nosso coração, mas aprendermos que jamais podemos desistir, temos que sempre continuar, por mais difícil que seja a nossa caminhada, a gente tem que persistir no bem, persistir em Jesus, persistir na bondade, sermos persistentes naquilo que vamos a fazer. Lembro muito do meu pai, sermos teimosos, às vezes achamos que não conseguimos, mas se tentarmos a gente chega lá. É assim que funciona as coisas da nossa vida, é assim que funciona a nossa caminhada. Se nós não nos esforçarmos, se nós realmente não nos colocarmos à prova, como saberemos se somos capacitados ou não? E se não formos capacitados naquele momento, lá para frente poderemos ser. Então vamos nos dedicar, vamos buscar, vamos nos amar, vamos compartilhar esse momento maravilhoso e divino, não só conosco, mas aqueles que estão assistindo os vídeos, que podem assistir esses vídeos, e também levando isso para outras pessoas que precisam. Através dos vídeos? Sim. Através da propaganda? Sim. Mas tem uma coisa que é mais do que isso, é através do exemplo. Aquilo que Jesus nos ensinou. Vamos exemplificar, porque não adianta falarmos, não adianta somente trabalharmos na casa espírita, não adianta só estarmos na casa espírita. Temos que exemplificarmos o que estamos aprendendo, levarmos lá para fora para que as pessoas que lá cheguem e falem: nossa, realmente o lugar que ele está indo é bom. Então estamos ajudando a nós e aos outros, não é isso, gente? Gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Maria do Carmo. Hoje ela vai falar do livro Nosso Lar, capítulo 6, Precioso Aviso. Fica à vontade, Maria do Carmo. Boa noite a todos. Mais uma vez, agradecemos a Jesus, aos mensageiros amigos, por essa oportunidade que nos é concedida, né? Porque quando a gente vem aqui à frente para falar, é preciso que a gente estude. Cada hora que a gente estuda, nós temos a oportunidade de aprendermos um pouquinho mais. O livro Nosso Lar, que é o estudo desse mês de janeiro, ele foi publicado em 1944, esse ano faz 79 anos. E no mesmo ano foi publicado 2 livros, Mensageiros, Nosso Lar e Mensageiros. Então 79 anos aí, ó, que a espiritualidade está nos concedendo a bênção do acordamento. Eu não estava encarnada nessa época, né? Estava no plano espiritual e sabe Deus aonde estávamos, né? Eu vou ler um pequeno trechinho aqui que o Emmanuel escreve no meio, tá? Ele diz assim: o homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, é a sua ferramenta, o seu livro. André Luiz, ele vem contar nesse livro, muitas pessoas já conhecem, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se
a existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa deve dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Nesse capítulo 6, Precioso Aviso, Clarencio, como nós todos já sabemos aqui, que o André Luiz, ele é o tutelado de Clarencio. Então, Clarencio já esteve lá, enquanto ele permanecia lá no umbral, Clarencio o tempo todo estava a pedido da mãe dele, auxiliando junto dele, até que um dia, quando ele resolve fazer uma prece, acorda, e naquele momento, então, ele vai perguntar, por que tanto tempo, Porque só agora vieram, Ele falou, o tempo todo eu estive ao seu lado, O tempo todo nós estivemos aqui. E só foi o momento onde você quis, houve a sua vontade, a sua garra, o seu querer, o seu desejo de acordar, nós estamos aqui. E isso que acontece com André Luiz, acontece conosco, no mundo espiritual, e acontece aqui na Terra, quando nós queremos. Quando a Sandra pediu para eu fazer esse texto aqui, o Precioso Aviso, eu disse assim, eu não posso fazer, eu não vou fazer, porque nem dei a resposta para ela, fiquei em silêncio. Eu falei, no momento, eu estou igual o André Luiz, lamentando de tudo e tudo, desses momentos difíceis, que eu busquei com minhas próprias mãos, que nós buscamos. E aí, neste momento, quando o Clarencio chega, com o visitador lá, para visitar o André Luiz, ele chega e pergunta, melhorzinho? Ele vai dizer, aí ele vai descer todas as reclamações. E isso também, trazendo para nós aqui, por isso que eu quis ler lá onde o Emmanuel vai escrever, e falando que é um livro que é para as nossas vidas, porque são experiências vividas pelo André Luiz, mas são experiências também que nós regimentamos todos os dias, em outras reencarnações, e nessa nós continuamos do mesmo jeito. E ainda para nós que somos espíritas, entre aspas, estamos tentando viver realmente na íntegra o espiritismo, mas já estamos acordados, porque nós já aceitamos já. Nós entendemos que a morte, como o André Luiz, ele vai dizer, porque depois tem a mensagem aqui do André Luiz, ele vai dizer o seguinte, a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Nós sabemos bem disso mesmo, quando nós morremos, ou seja, nós não, porque o espírito não morre, e nós temos essa certeza. Mas nós sabemos também que os espiritualistas, eles aceitam isso. Eles aceitam que não existe morte, que a alma, ou o espírito, ele sobrevive os escombros da matéria, e vai viver as glórias da vida eterna. Então o André Luiz, nesse momento, quando ele pergunta, ele vai tecer tudo. Ele vai falar do intestino dele, que ele está sentindo dor, e daí ele vai começar a tecer as lembranças, E a esposa amada, como está na terra? E o meu filho, o mais velho dele, como que ele sobreviveu sem a assistência dele? E as filhinhas amadas, como eles estão vivendo lá na terra? E aí começa a tecer tudo, começa a falar, começa as lembranças anteriores do umbral, os sofrimentos, os padecimentos que ele vivera. E aí, uma das coisas importantes que neste momento eu peguei aqui, gente, que é no livro para olhar, até que eu acho que eu acabei aqui pegando, Aí o Clarencio, como um espírito elevado, o que ele faz naquele momento? Ele vai dizer assim, meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Aí o André Luiz, ao gesto afirmativo dele, o que ele disse? Sim.
Isso é o que nós estamos dizendo todos os dias. Todos os dias nós estamos dizendo para a espiritualidade. Eu até falava com o pessoal, comentava aqui agora, que eu estava conversando sobre o microfone, né? Aí o Rafael disse assim, olha, logo nós já vamos estar conversando com a espiritualidade. Mas você se percebe que constantemente, diante das nossas lamentações, diante das reclamações de tudo que nós fazemos na vida, vocês se apercebem que nós estamos sempre sendo chamados a atenção pelo nosso anjo da guarda, pelos nossos guias espirituais. Às vezes até mesmo, quem sabe, pelo próprio José de Mococa, que a gente nem imagina, mas está ali, sabe? Eles, opa, olha, sabe aquela intuição que vem na mente da gente? É chamando a atenção, olha. Aí é onde eu chego, quando a Sandra falou, né? Eu falei, não, eu não posso, porque eu estou vivendo há quase 3 anos um processo de lamentação. Porque que isso ocorreu comigo, meu Deus, que saudade. Toda essa coisa. E cada passo que eu tenho que dar na minha vida, que, entre aspas, eu estou sozinha, eu lamento. Né? Eu faço as lamentações. Então eu disse, eu não vou fazer essa palestra porque eu não tenho essa capacidade. Mas logo, aí é onde eu falo que entra a espiritualidade. Uma noite, né, deitada, ali fiz as minhas preces e logo pensei. Falei, gente, como que eu não posso fazer essa palestra? Por quê? Porque o sofrimento que o André Luiz está vivendo ali no mundo espiritual, todo o padecimento dele, desde a morte, aonde permaneceu ali por quase 9 anos, né, 8 anos e 9 meses ou 10 meses, no umbral, neste momento, o que ocorre com ele? Ele vai vivendo ali, ele buscou esse momento. Ele buscou o umbral. Olha, o Henrique de Luna, quando encontra com o André Luiz, que é lá no capítulo 4, depois eu até sugiro vocês irem lá, dar uma olhadinha, né? Quando ele encontra lá no capítulo 4, que é o médico espiritual, e ele chega, né, conversa com ele, vai auscultar para saber como é que está toda aquela parte ainda, porque olha, lá no mundo espiritual ainda ele está, né, sentindo dor, sentindo mal-estar, pelo câncer que ele buscou com as próprias mãos. E ele fala assim, é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Naquele momento, o que ele vai fazer? Naquele momento, ele vai ficar muito revoltado, né? Ele falou que a revolta naquele momento, o médico espiritual, o que eu estou querendo? Eu estou querendo que ele passe a mão na minha cabeça. Eu estou querendo que ele venha aqui e me abrace, sabe? E ele vem falar comigo que eu sou suicida. E é verdade, somos suicidas. Todo dia nós suicidamos quando nós vivemos. Aí ele vai dizer assim, ó, a moléstia talvez não, vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos e este, por suas vezes, de alguns leviandade do meu estimado irmão no campo da sífilis. Olha bem, não cuidou bem esse vaso físico aqui. Emmanuel vai falar que nós temos que cuidar muito bem do nosso vaso, desse vaso, né, que Deus nos concede para que o nosso espírito possa encarnar. Para quê? Para nos educarmos. A reencarnação, ela é uma educação do espírito. Educarmos os nossos sentimentos, desenvolvermos a nossa inteligência, os atributos divinos, né? Não foi aquela essência divina chamada amor? Quando fomos criados simples e ignorantes, o que ela fez? Ela foi ali plantada dentro de nós, né? Lá no reino mineral, né? Estava ali as essências, os atributos divinos estavam do amor, da sabedoria, da misericórdia, da compaixão, a afabilidade, a doçura, a mansuetude, olha, a piedade, a compaixão, tudo isso. E a cada reencarnação, nós estamos aqui na Terra fazendo o quê? Deixando que as vicissitudes da vida. Aí é onde que eu lembrei de que capítulo 5 Evangelho, segundo o Espiritismo,
aonde nós vamos encontrar as aflições da vida, a justiça das aflições. As aflições que nós nos encontramos hoje, seja não só a perda de um ente querido, né, seja o pai, a mãe, o irmão, mas o desemprego que muitas vezes se estabelece em nossas vidas. As dificuldades que a gente vai encontrando com aquele parceiro ou aquela parceira, né? E da onde que vem isso? Isso vem de nossos pais? Isso vem de Deus? Não. Os atributos divinos estão aqui. Agora, cabe nós nos educarmos. E naquele momento, uma das coisas importantes que quando ele pergunta, meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo. Nem comente a própria dor. A dor, ela é um burel divino. Ela purila o nosso espírito. Ela corrige o homem. Então, todo sofrimento tem uma causa. Se não é dessa existência, é de outras. Mas todo dia, através do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Quantas vezes a gente está ali gostosamente falando mal do outro? E quando nós estamos ali falando mal do outro, o que está acontecendo conosco? Nós estamos arregimentando para o nosso espírito dificuldades. Até porque gostosamente nós vamos atrair para junto de nós as entidades infelizes que não gostam de nós. E que não gosta daquela outra pessoa que falou, opa, é aqui mesmo, olha aqui. Ela também está ali, sabe, falando mal, criticando, julgando, né? Se o próprio Cristo vai nos dizer, olha, que o fardo dele seria leve, né? E o jugo seria suave. E ele vai nos advertir, gente, faça duas coisas para vocês, amem-se mutuamente, respeite o próximo e viva a caridade. Nós temos dois tipos de caridade, que é a caridade moral e a caridade material. A caridade moral, onde que ela está? Na afabilidade, na doçura, na compaixão, na misericórdia, né? Não é isso? Esses não são os atributos que estão aqui para ser desenvolvido? E quando eu me compadeço do outro, né? Como que eu posso falar mal de uma pessoa se ela não está ali pelo menos para dizer, olha, o que você está falando de mim, as coisas não são bem assim, né? E aí a gente volta para o mundo espiritual e achando que quando nós chegarmos lá, sabe, nós vamos ter um Clarencio, provavelmente, né? Mas mesmo tendo Clarencio, ele vai auxiliar. Seja o João, seja o José, ele vai ajudar. Mas ele vai falar, você tem a sua própria responsabilidade. Eu vou estar aqui, sabe, te ajudando. Mas corre atrás, porque o seu prejuízo é muito. Você vem da terra, sabe, com a sífilis. Olha bem, não respeitou a esposa. Olha bem, você comeu igual um louco. Para que comer daquele jeito? Você teria que saciar a fome. Você não está mais naquela época, né, gente? Ah, é verdade, olha. Então você vai lembrando de tudo isso, você lembra, poxa vida, por que eu vou lamentar mais da vida? Nesse dia, né? Eu já tinha lido ele, porque esse livro foi o livro que nós estudamos no ano passado, mas a gente lê, mas a gente fala assim, olha, sabe, a dor é minha. E eu vou falar mesmo, eu vou gritar os quatro, olha, mas pra quê? Sabe, eu nunca fui, eu nunca fui uma pessoa de falar dos meus problemas para ele. Eu corria atrás dele de resolver, se eu não resolvesse eles, eu falava, um dia chega, se não resolveu, uma hora a gente cansava daquilo e ia. Mas sempre lembrando que eu sou construtora do meu próprio destino e sempre lembrarmos que nós somos construtores do nosso próprio destino. E neste momento, aí ele fala assim, aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental. E enfermidade de curso trabalhoso, laborioso, né? E tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Qual a finalidade nossa na Terra?
é de crescermos, de evoluirmos. A Terra é o grande educandário de nossas almas. Nós estamos aqui vivendo a bênção e a oportunidade de corrigir o nosso passado. Então, quando a dor vem, e aí eu lembro sempre da Meimei, que a Meimei fala assim, que nós devemos orar. Só que quando nós orarmos, nem sempre a prece vai nos tirar das provas e expiações. Não vamos deixar, não é porque vamos aqui, e né, chegamos aqui, oramos, pedimos vibração por nós, que as provas e as expiações vão deixar de existir. Né? Elas não vão deixar de existir, mas ela vai fortalecer o nosso espírito para que nós suportemos as dificuldades que advêm nas nossas vidas. Né? Aquela criança que nasce e o destino dela é viver no orfanato até 18 anos. Né? Eu conheci muito, que eu convivi muito na minha cidade com aquelas jovens. E elas eram tão felizes, e elas eram. Outras não. Tinha umas 5 lá que era bem revoltada com a vida que tinham. Outras eram muito felizes. Quando elas completavam os seus 15, 16, 17 anos, elas iam trabalhar em casas de famílias. Só que muitas delas iam fazer o quê? Estudaram, né? E buscaram outros caminhos, se tornaram professoras, né? Casaram, construíram famílias, né? Já outras revoltadas que permaneceram, buscaram outros caminhos mais dolorosos ainda. Então, neste momento aqui, quando ele diz assim, ó, que enfermidade, e é verdade, lamentação nos traz tanta enfermidade que não sai de uma gripe, gente. Não sai de uma gripe. E ela me acompanha constantemente, mas eu disse, você não vai me acompanhar mais. Por quê? Porque ela traz tristeza. E a tristeza, você não se cuida, não cuida de você. Você não se alimenta. Aí, sabe, nós vamos caminhando para a depressão. Por isso que ele vai falar que no mundo espiritual está cheio de espírito nestas condições. Doentes. Por quê? Porque chegam lá e ficam lamentando. Ao invés de trabalhar, sabe, de sacudir a poeira e trabalhar, o André Luiz está até nessa época ainda deitadinho na cama. Sabe, deitadinho na cama recebendo. Vai lá o Henrique de Luna, vai lá o Lísias, gente, que lá no capítulo 5, o Lísias está ali também, ó, auxiliando. Gente, eu marquei aqui porque dá para lembrar de tudo, né? Mas o Lísias vai chegar lá e vai dizer para ele assim, e vai lembrar para ele, né, que nas zonas dos intestinos, ele fala, apresenta lesões sérias com vestígio muito exato do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra características de esgotamento prematuro. O André Luiz acabou com todo o organismo dele. Através de quê? De não aproveitar, como o próprio Clarencio vai lembrar ele. A vida para ele na Terra foi muito boa. E nós podemos dizer que a nossa vida é muito boa, gente. Eu vou lembrar do Sola aqui, que o Sola sempre dizia assim, Nossa Senhora, a nossa vida é uma bênção. Porque nós temos, por mais que tenha as dificuldades, mas nós temos um papai e uma mamãe que cuida da gente. Nós tivemos aquele professor tão bom, né, que tentou lá nos ensinar a ler, a escrever, né? Quantos aqui tiveram, né? Eu tive professores assim, primário, maravilhosos, né? Eu lembro até hoje que antes de P e B só se escreve N. Oh, meu Deus do céu. Aquilo não saiu mais da mente. E aquela professora, ela ia dando essas dicas, que isso é legal, sabe? Ela ia lembrando como que nós vamos pegar SS, né? Olha que bênção, olha que maravilha. E aquele pai e aquela mãe, lembrando aqui do seu Joãozinho, que nós estávamos lembrando dele, né? Ele falava assim, que ele chegava em casa, tem para comer o que você trouxe. E é verdade. Às vezes o lar, né, tem aquele pai que
né, tem as condições, mas às vezes tem pessoas que a dificuldade de pôr o alimento à mesa, né? E às vezes era meio chulo essa forma, às vezes, de falar, né? Talvez a gente falaria assim, olha meu filho, vem cá, nós temos isso e isso para comer. Tá vendo porque você precisa de trabalhar? Tá vendo porque... Mas os meus pais às vezes eram meio chulos, assim, meio, né? Mas não era que era sem educação, né? Era aquela forma mesmo de falar. Então, o aviso aqui é nos chamando a atenção para que nós deixamos de lamentar da vida. Porque quantas vezes nós pegamos lá em quem bebe, hein? Nossa Senhora, gostosamente, né? Graças a Deus não bebo, nem fumo, né? Mas bebe, o que nós estamos buscando, né? Para o nosso fígado? O que nós estamos buscando para o nosso organismo, né? Eu tenho um sobrinho que desencarnou, fez agora dia 9, 3 meses que ele foi para o plano espiritual. E ele bebeu muito, bebeu, até que um câncer, né? E lutou, e num sofrimento muito grande. Só que ele só veio parar porque o câncer chegou. Mas mesmo depois que houve aquele momento em que ele se curou, entre aspas, né, que é aquela cura ali que espera dos 5 anos, ele voltou a beber novamente. Ele se esqueceu. E eu lembro que minha irmã, muito católica, ela disse assim, ele falou, não adiantou nada ir lá na Aparecida do Norte agradecer, porque o câncer voltou novamente. Minha irmã vira para ele e fala assim, pois é, mas só que tem que você foi lá e falou com a Nossa Senhora Aparecida que você nunca mais colocaria uma gota de álcool na boca. Mas quando você percebeu que o médico falou que não tinha nenhuma zona cancerígena mais, o que você fez? O seu intestino, né, que ela começou no intestino, você foi lá e bebeu. Aí Maria Santíssima não pode, aí Nossa Senhora Aparecida não pode fazer nada por você. E nem eu vou fazer, porque eu também não vou orar mais por você. Mas ela brincou com ele ali, né? Não vou orar. Mas é verdade. É isso, somos nós que corrigimos a nós mesmos. Somos nós que temos que mudar de atitude. É atitude, gente. Ninguém. Olha, eu falando aqui da saudade que eu sinto, da dor que eu sinto. Poxa vida, eu busquei com as próprias mãos. Busquei esses momentos. Sabe? Você perde seu pai em tenra idade. Essas crianças que ficaram órfãos. Por quê? Foram aquelas crianças de ontem que não valorizaram o pai e a mãe que tiveram. E agora vamos reencarnar? Vamos! Então vamos corrigir o passado. Só que esse passado vai causar uma dor muito grande. Né? E o André Luiz, ele vem trazendo para nós esses ensinamentos, esse aviso. Olha, gente, vocês vêm na Terra. Aproveitem, se cuidem, ame-se mutuamente, respeite o seu próprio, para de reclamar, sabe, da comida, do trânsito, gente, sai de casa mais cedo, sabe, não adianta, o trânsito é este, sabe, para de reclamar do chefe, meu Deus, deem graças a Deus por ter um trabalho, aquele trabalho não está legal, muda, você pode mudar, olha que legal, você pode mudar do ambiente de trabalho, você pode mudar de empresa. Prepare-se. E assim, aquela comida não está gostosa, vá você aprender a cozinhar se você não sabe. Vá você fazer sua própria comida. Mas não precisa de ficar lamentando com ninguém. A dor, né, ela corrige o homem através do próprio homem. E se nós não acordarmos, nós vamos voltar a chegar no mundo espiritual doente mental. E é o que ele fala, a doença da mente é a pior que existe, sabe? Porque você se desequilibra e nós temos que buscar o próprio equilíbrio nosso. Pode aqui, igual o Saulo falou, mas Aguinaldo, estamos lá, lutando por você. Você quer vir embora para cá? Vai chegando aqui, vai parar lá no umbral, né? Porque você vai vir a hora que tiver que vir. E isso não é comigo, é com aquela mãe. Ai, meu Deus do céu, né? Meu filho desencarnou, eu vou atrás dele. Chega lá e não encontra nada. Ela não encontra ele, porque talvez ele esteja no umbral. Ou, se era um espírito bom,
né, já está já lá no... igual o André Luiz. O André Luiz, o que ele vai reclamar? Meu Deus, cadê minha família? Né? Uma irmã estava aonde? Estava no umbral. O pai estava onde? Que havia desencarnado 3 anos antes dele. Estava onde? Estava no umbral. A mãe, já um espírito altamente evoluído, já estava em outros planos. Né? A outra irmã dele, a Luísa, parece que eu me lembro o nome dela agora, estava também já evoluída. Também. E ela e a mãe iam fazer o quê? Ia fazer uma caridade altamente, muito grande. Para quê? Para trazer o pai, esta irmã e as 3 entidades, as quais o pai, aqui na Terra, né, eram amantes dele. E quando ele chegou lá, você viu? Olha, amante, quando chegou lá, eles abocanharam. E daqui você não sai. E ele tinha vontade, né? A mãe fala, o seu pai tem vontade. Eu estou sempre perto dele, tentando ajudar. Por isso que eu falo, o livro Nosso Lar, gente, ele é um livro assim que nós deveríamos estar sempre, ele todo dia, sabe, folheando ele, lendo, porque é a nossa vida. É André Luiz tentando dizer, gente, se corrige, porque eu não me corrigi. Aí o Clarencio vai lembrar para ele, vai lembrar assim, olha, eu vou ler para vocês, tá, gente? Porque aqui só de um espírito evoluído mesmo falando, né? É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Educar os lábios, a boca, a língua, né? Que às vezes tem ela que não cabe na nossa boca, né? É verdade. É isso mesmo. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora. Enxergar padecimento quando a luta edificante. Só identificar indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilizo o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. Águas passadas não movem moinho. Passou o moinho, né? Não vai mover. Então as lembranças que nós temos que ter de tudo na vida, de todos os erros cometidos nossos, tem que ser assim, olha, eu errei em fazer isso, nessa existência mesmo, né? A minha atitude perante a Maria da Graça, em algum momento não foi certo, eu errei. Eu vou tentar me corrigir para quê? Eu não venha nem com ela e nem com ninguém mais. Né? Por isso que ele fala, agora André, você tem que aproveitar, sabe? Ficar aqui lamentando o que a sua esposa, e a esposa dele ainda aqui na Terra já estava casada já, né? Os filhos, né? Já estudando, e o filho dele em situação até difícil, né? Porque vivia na gandaia, aquela coisa toda, né? Que ele vai falar, a situação, você vê, olha o sofrimento. E quem está no plano espiritual, como a Ata falou, que maravilha, né? O Walter está lá no plano espiritual feliz da vida. E às vezes sim, né? Às vezes padeceu, sofreu, com a saudade da família, com o pensar em minha família, como vai prosseguir na Terra? Será que, no caso da Ata, ela vai conseguir continuar a educar 4 filhos? Né, que estavam numa idade terrível na época, né? Será que ela vai conseguir? Ela vai ter pulso firme? Essas preocupações que nos primeiros momentos. E de repente, educou os 4, instruiu, orientou, colocou no caminho reto. E se eles tivessem falhado, o problema já era deles. Mas ela iria ter a consciência de que ela fez tudo. E assim é o que nós temos, e todo erro nosso, nós temos que lembrar, nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos caminhando para a perfectividade, né? Porque perfeito só Deus, né? Mas nós vamos tornar um dia espíritos puros, nós vamos tornar espíritos angelicais, nós vamos chegar lá um dia onde o Cristo chegou. Vai levar talvez milênios, sei lá, nem o nome que dá, mas um dia nós vamos, porque o Cristo, ele é nosso irmão mais velho. Esse caminho que hoje nós percorremos, ele um dia também percorreu, né? Ele percorreu, por isso que quando ele veio à Terra, ele teve uma autoridade muito grande para falar de tudo que ele falou.
Orai e vigiai as suas atitudes, para que você não venha sofrer. Não adianta orar e sair lá fora e continuar com as mesmas lamentações, com os mesmos erros do passado. Então nós temos que, sabe, esse homem velho que existe dentro de nós temos que rasgar, sabe, isso, essas páginas velhas. Nós temos que fazer com que ele morra e que nós possamos buscar um homem novo novamente, né? Para que nós possamos amar o nosso próximo, fazer o bem, para que a gente não venha sofrer mais. Ainda a gente, né, vai, porque a gente ainda é um pouquinho pequenininho, mas deixar as lamentações de lado, parar de reclamar do marido, da esposa, dos filhos, né, aquele filho terrível, né, aquele terrível que Nossa Senhora dá aquele trabalho. Eu não tive, mas às vezes algumas pessoas têm aquele filho terrível. É aquele filho de ontem que a gente não corrigiu, que a gente deixou. Lembrava eu da irmã Geraldina, ela está viva até hoje. Ela foi minha professora de religião e ela dizia para nós, e lá no interior, né, nós não tínhamos tanto carro, né, ninguém roubava carro, né? Roubava cavalo, roubava boi, essas coisas todas. E ela chegou e falava assim pra gente, ela contava uma história, né? Que um dia a criança chegou em casa com um brinquedinho simples, velho, do amiguinho. A mãe não corrigiu, né? Aí um dia ela falava da agulha, né? E a mãe também não corrigiu. Um dia ele chegou com um cavalo. Aí ele foi preso. Aí veio o sofrimento dela. Só que esse sofrimento, às vezes, ele se faz nessa vida, mas vai levar para outra vida. E às vezes na outra vida, talvez nem é este filho. São aqueles filhos que estão lá no umbral, que, né, vai chegar o seu anjo da guarda e falar, vai lá, escolhe, né? Lembrando de Humberto de Campos, né, quando fala daquela senhora, né, que durante 9 anos reencarnando para vencer o orgulho. Um dia, a família dela espiritual já tinha toda se elevado. E naquele momento, ela chega para ela e fala assim, vai lá no umbral, escolhe 5 espíritos lá. E vai para a terra, que você não vai ter tempo, né, de viver o orgulho, viver a vaidade, o egoísmo. Aí naquele momento, o que ela faz? Ela vai lá e escolhe 5. Paraplégico, surdo, cego, mudo. 5 crianças. Só que quando ela tem 5 crianças, o esposo desencarna. E ao desencarnar, essas crianças também não desencarnam. E ela vive até os 70 anos, mas ela vence o orgulho. E cuida muito bem desses filhos. E é assim que Deus nos concede a bênção, né, de nós melhorarmos, nos educarmos através da dor. Eu acabei, não fugi do assunto não, viu gente? Mas eu só vou falar assim, eu só vou ler aqui para a gente terminar, porque eu falei que não ia falar 40 minutos, que ia falar 30 minutos, mas se estendeu. As vantagens naturais decorrentes das boas situações não estimavam a obtenção de recursos lícitos, ansiosos de estender benefícios aos entes amados. Não se interessava pelas remunerações justas, isso daqui é o Clarence falando para ele, que aqui na Terra, né? Pelas expressões de conforto, com possibilidade de atender a família. Aqui o programa, o mundo espiritual, não é diferente. Apenas diversos detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária, nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária, aqui o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor para nós significa possibilidade de enriquecimento, enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis, as almas fracas, as almas sem energias, ante o serviço, deitam para se queixarem. Aos que passam, as fortes. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na manutenção do qual se preparam
a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama em verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Fez-se longa pausa, a palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual pai que aquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso: então, como passa? Melhor? Aí ele fala: contente por me sentir desculpado, à maneira da criança que deseja aprender. Respondi confortado: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Então, a partir de hoje, gente, eu e vocês estamos bem melhor, sabe? Em todas as situações da vida, vamos nos sentir melhor para compreender a vontade de Deus, né? Deus nos quer bem, nos ama infinitamente, é bom, é justo, é misericordioso. E nós vamos aproveitar essa oportunidade que nós aceitamos, né? De que a morte não existe, de que as dificuldades que nós passamos na terra foram buscadas com as nossas próprias mãos. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajude, né? Para que nós tenhamos as forças necessárias para vencer a nós mesmos, os vícios, os defeitos que trazemos alinhado em nosso espírito, para que nós possamos chegarmos ao mundo espiritual e termos um Clarencio em nossa vida. Mas que aqui na terra também, que o nosso anjo da guarda continue acreditando que a grande finalidade da reencarnação é nos educarmos, e que nós nos educamos muita paz. Que Deus nos abençoe.